Olá, mulher, seja muito bem-vinda ao nosso podcast do outro lado da marca. Estamos aqui no Congelato Coffee, eu, a Ária, e hoje nós vamos entrevistar a nossa amiga, a nossa parceira da comunidade Florescendo, a Vanessa Santos, que é psicanalista e humanoterapeuta. Sim, vamos lá. No caso, eu já vou começar perguntando para você quem é a Vanessa por trás do outro lado, né, do seu negócio. Bom, eu sou tanta coisa, são muitos anos aí me construindo e me desconstruindo, construindo de novo. Eu sou mãe, tenho um menino de 16 anos, sou divorciada, sou deficiente física, sou ativista aí de mulheres, né, dessa desconstrução desse patriarcado, trago essa doçura de administrar a espiritualidade e a vida prática ao mesmo tempo, sem isso precisar ficar brigando, né, trazendo ciência e espiritualidade junto, porque na verdade é o que nós somos, é tudo isso. Então eu acho que eu sou tudo isso, uma capricorniana, muito pragmática, naturalmente controladora, trabalhando a ansiedade, estou aqui uma eterna estudante. Eu acho que isso me resume bem. O que te levou a empreender? Nós vamos falar aqui um pouco de empreendimento, então. Qual foi o ponto de virada da sua história no empreendimento? Eu sempre fui um pouco fora da curva, né? Trabalhei como CLT há alguns anos, mas eu sou cabeleireira desde os 14. Então foram quase 20 anos no salão. CLT onde você trabalhou? Eu trabalhei na Ericsson, eu trabalhava com a parte administrativa. Eu trabalhei também como promotora de vendas e como professora em um centro técnico, na área da beleza, como cabeleireira também. E depois eu fui pro salão, o salão não era meu, então eu não empreendia. Eu, na verdade, empreendia, né? Porque eu sempre atuei sem registro. Trabalhei com... Tinha que fazer para receber. Isso, trabalhava comissionada. Sim. Sempre foi de algum jeito um empreendimento, né? Sim. Então foram quase 20 anos. Eu nem sei como que eu comecei. Eu comecei fazendo meu dinheiro, que eu queria aos 14 anos. Então eu saía pelo bairro atendendo as vizinhas. E foi assim que eu comecei a empreender. E foi natural, né? Eu fui sentindo isso, apesar de vir de uma família com uma base muito insegura, né? Precisava... Meu pai era metalúrgico, a minha mãe dona de casa. Então o certo era trabalhar para alguém, né? Mas foi tão natural para mim que isso foi se desenrolando. Até que em 2022 eu tive uma lesão na coluna e precisei deixar o salão. Então foi quando eu me tornei efetivamente terapeuta, né? Porque no salão, no fundo, a gente sempre é um pouquinho de... Psicóloga, né? E foi de tanto ouvir isso que eu me tornei terapeuta. E aí de lá pra cá eu venho. E nessa época do salão, já entrando nesse assunto, você conseguia captar ali? Porque, por exemplo, a Andresa, antes dela ser terapeuta, ela trabalhava como fisioterapeuta e ela tinha esse diferencial de gerar conexão. Ela era terapeuta, a fisioterapeuta que tomava mingau antes da sessão, que realmente vivia a rotina ali do idoso para conseguir gerar essa conexão, essa confiança, né? Eu também, desde sempre, antes de trabalhar, de transformar o meu serviço de marketing em marketing sensível, nós tínhamos o hotel, criamos o hotel. E nisso, a gente começou a perceber essa necessidade de uma conexão maior, de ir mais além com os nossos clientes para conseguir conquistá-los. Na sua época, como cabeleireira, você sentia essa necessidade de gerar uma conexão maior e hoje você sente que você está no caminho certo porque você foi para essa área que naquela época você sentia essa necessidade? Sim, exatamente isso. Na verdade, eu sempre trabalhei com um atendimento personalizado. Eu não atendia todo mundo de uma vez. Eu atendia uma cliente, nós tomávamos café, ela falava da vida. É o diferencial. E aí tinha todo esse cuidado. Então, quando eu tive coragem de me tornar terapeuta, foi de tanto ser aconselhada por elas.
Então, uma boa parte das minhas clientes viraram minhas assistidas e depois vieram os maridos, os filhos, né? Eu atendo normalmente a família Você tem toda. esse Nossa, costume, trabalha com né, família. de ir pegando todos. E dentro disso, desse empreendimento, qual foi o seu maior desafio emocional que você que você passou, né, que você enfrentou no caminho do empreendedorismo? Foi a coragem, que eu demorei muito tempo, apesar da lesão, de não conseguir mais trabalhar tanto tempo em pé, eu tive que ter muita coragem de largar uma carreira que já estava estabilizada para começar outra do zero. E isso foi um pouco depois da morte do meu pai, então eu ainda tinha que dar conta da minha mãe com luto, o meu filho pequeno. Então não foi fácil confiar que essa transição seria viável, né? Ela respondeu uma coisa que eu respondi de certa forma no nosso podcast anterior, de coragem, né? Eu falei que eu precisei saber muito bem o que eu queria, porque eu comecei 39, né? Recomecei, né? Transição de carreira. Lembra que eu tentei lembrar do nome? Transição de carreira. E você ouve, né? Você é louca, você tá muito velha. Foi até a crença que eu tive que quebrar. Você é velha para recomeçar. Né? E aqui a minha pergunta, você até começou respondendo, como a autoestima influenciou o seu posicionamento, né? E como influencia o seu posicionamento hoje. Sim, a autoestima, eu acho que é um pilar fundamental para você conseguir assumir isso dentro de você. Mas não era uma verdade na época. Eu venho de uma família que eu tenho uma deficiência no quadril, então eu fui super protegida. Então eu não podia fazer nada. Eu cresci ouvindo que eu não posso nada. Uhum. E aí me irritava porque eu queria fazer tudo, não é? Então quando eu fui fazer essa transição de carreira, é isso que eu ouvia. Maluca, imagina, vai falar sobre vai dar certo. Cuidar do quê? Você não tá dando conta e não sei o quê, porque eu sempre trabalhei muito, né? Uma capricorniana, eu trabalhava 14 horas por dia. Tranquilo. E aí eu precisei fazer em silêncio, principalmente na minha casa, porque quando eu tava pronta, quando eu terminei de me formar, quando eu comecei a atender, aí eu só mostrei o resultado. Porque normalmente esse desafio de conquistar os nossos, né? Uhum. Como o santo de casa não faz milagre, é mais ou menos por aí. Mas depois isso virou com tanta facilidade que eu não tive mais problema. Depois eu fui apoiada, mas no início sempre foi muito desafiador. Se você não tivesse autoestima, no caso, se você tem autoestima, a gente pensa só em amor próprio. Eu me amo, eu gosto de mim, eu gosto do meu cabelo. Não é, na verdade é muito mais além. É muito mais além. E eu falo, uma pessoa sem autoestima, ela não sabe o que ela quer. Qualquer um abala, né? Você é maluca, não vai dar certo, já abala. Então a autoestima, ela te dá o alicerce para você saber o que você quer, saber o que você aguenta, onde você quer chegar. Isso você tinha? Não. Foi justamente aí que eu fui estudar as técnicas de manoterapia. Antes de começar a atender, eu precisei fazer um bloco de tratamento, porque o medo não me deixava fazer o passo. Medo de fracassar? Medo de fracassar, claro, né? Porque sempre muito orgulhosa, já com a carreira sólida. Né? E se ninguém quiser? E era esse o medo que soava, e se ninguém quiser? E aí eu fui fazer meu primeiro bloco de tratamento antes da transição. Eu já tinha anunciado que eu ia começar a atender, mas eu não ia largar o salão. Sim. Então eu fiz um bloco de tratamento onde um sintoma físico que eu descobri no final do bloco é que eu tinha um frio de doer os ossos, assim. Chegava o inverno, eu sofria demais, eu tremia, nada me esquentava. E quando eu tratei o medo, esse medo de dar o próximo passo, né, de fracassar, eu não senti mais esse frio de doer. Então foi assim que eu consegui a coragem de dar o passo. Não foi sem ajuda, não. Foi com muita ajuda. Isso é lindo. E já seguindo essa linha, você acredita que o sucesso ele vem de dentro, ele começa dentro de você? E por quê? Sim, porque eu entendo o mundo como frequências. Então, se eu estou frequenciando o fracasso, a tristeza, o insucesso, eu não consigo entrar na frequência. É como um rádio. Então, eu preciso ajustar a frequência correta para igualar. Se eu não acredito que eu valho determinado valor, por exemplo, numa sessão de tratamento, a pessoa não vai querer pagar. Eu vou encontrar só pessoas que acreditam a mesma coisa. Então, o sucesso, ele vem quando você acredita nisso, quando você consegue se ver nesse lugar.
E aí precisa sim estruturar, principalmente onde nós estamos, né, nós mulheres que vemos aí desse patriarcado que sufocou muito, de que mulher não tinha valor. Então a gente sempre quer entregar mais e acha que merece menos. Um homem entrega 10, a gente quer entregar 15 e achar que vai valer metade. Sim. Isso precisa ser estruturado de dentro, né? Uhum. E você já viu essa diferença de principalmente mentalidade? Não é videomaker? Que quando a gente começou nós decidimos, não, no hotel nós vamos cobrar X e não tem conversa. Elevou o nível do hotel de um jeito, né? Os clientes que começaram a chegar foram clientes que, ok, eu quero pagar. Antes, quando a gente cobrava o mínimo, a gente recebia muito cliente que pedia mais desconto. E a gente, desculpa, infelizmente, a gente não consegue mais, nananana. E a partir do momento que ela virou pra mim e falou assim, eu não vou mais dar desconto, não vou. Só começaram a surgir clientes que a gente falava valor X e eles, toma. Sim. E aí eu peguei isso pra mim também, porque mexendo com marketing, ensinando os meus clientes a cobrarem, eu era a pessoa que sempre dava 5 passos atrás, não era só era 5 passos atrás. Enquanto o cliente pedisse favor, enquanto o cliente pedisse desconto, eu dava. E aí, com essa atitude a cara. E aí, com essa, eu queria que vocês estivessem vendo a cara dela ali atrás. Quando eu vi essa atitude dentro do meu mundo ali, eu falei, eu vou fazer igual. Não adianta. Quando conversarem comigo, eu vou falar, é X e é X. E a partir desse momento, eu comecei a prosperar de verdade. Eu comecei a ver o sucesso empresarial. Aí eu bati os meus primeiros 10k de venda e tudo mais. E começou aquela emoção de, nossa, tá dando certo e tudo. Aí eu tive que dar uma pausa, porque o que eu quero? Paz. Né? Eu não quero ficar saturada, trabalhando o tempo todo. E a Andresa sabe. 10 horas da noite tá me mandando mensagem, eu paro pra responder, pra dar atenção. Eu não ligo pra isso. Eu vi um vídeo até esses dias, que era uma moça falando assim, um cliente meu, quando ele me liga 10 horas da noite, e eu falo pra ele, não vou te atender, não vou resolver, ele vai deixar de confiar um pouco em mim. Agora um cliente meu que liga pra mim às 10 horas da noite, fala, eu tenho isso e aquilo pra resolver, socorro, não sei o que lá. No próximo serviço que o cliente me pedir, eu falar é X, o cliente vai pagar X sem contextualizar, porque sabe do valor do meu serviço. A gente tem consciência do valor, né? Que a gente entrega. A gente conversou muito sobre isso, né? Sim, quando eu contratei a Área como minha mentora, né? E eu já tinha falado sobre isso, né? Do hotel e tudo mais. A gente conversou muito sobre isso. Sim. E você tem isso, então. Você sabe o que você entrega. Sim. Você tem essa ciência. Você também percebeu essa quebra, essa diferença? Depois que você pensou, eu tenho que me dar valor, eu sou valiosa, meu trabalho é valioso. Começaram a chegar com um fluxo maior de clientes que realmente confiam no seu trabalho, de olhos fechados, pagam sem pensar duas vezes. Sim, o sucesso é uma decisão, né? Quando você entende o que você quer, o universo sempre vai dar o que você quer. Então, se você pedir 10, ele vai dar 10. Se você pedir 1000, ele vai dar 1000. Só que você precisa ter certeza de que você merece os 1000. E é nesse lugar. Sim. Se você decidir que você quer 1000, mas achar que merece 10, ele vai dar 10. Ele vai dar 10. Porque é uma frequência, não é um pensamento. Então o pessoal fica, tem que pensar positivo. Tá, só pensar positivo não vai funcionar. Não adianta. Aqueles livros, né, do pensamento positivo, muito, não é só, né? Muito. Ou finge até ser. Não adianta eu fingir, né, até ser, porque isso é mais constante nas afiliações de redes sociais e tudo mais. Aí finja que você é até você ser. Mas não adianta eu fingir que eu sou se eu não mudar minha mentalidade. É muito mais fácil eu agir como se já fosse. Exato. É muito mais fácil eu mudar minha mentalidade de pensar eu sou merecedora e eu realmente mudar a minha realidade. Aí depois eu mostrar que eu estou mudando a minha realidade do que eu iniciar fingindo ser uma coisa que eu não sou. E a minha cabeça ainda tá, eu não sou tudo isso, eu tô fingindo, eu tenho que fingir o tempo todo. Você se satura tanto aquele papel que acaba não dando certo, né? Eu vou até entrar, vou entrar na minha área, né? Se você não se ama, você não acredita que você merece. Você vai fingir a vida toda. E não vai prosperar e vai achar que nada funciona.
né? Ele Exato. vai, daí briga com Deus, briga com a terapeuta, briga com a humanoterapeuta, briga com Alguém é culpado. a A social social briga com a mentora, com a estrategista, briga com alguém. A culpa é de alguém, né? Bom, qual foi o momento que você se sentiu mais desconectada de si mesma e o que você fez para voltar? Qual o caminho de volta? Teve algum momento assim no seu? Sim, Sua muito. Não trajetória? foi tão fácil assim chegar aqui, né? Eu venho de uma criação de que eu não podia sentir. Meu pai era muito rígido e a minha mãe não era tão carinhosa, apesar de ser muito presente. Então, eu aprendi que eu não podia. Eu sempre fui muito escandalosa, né? Falava muito, ria muito, quando chorava muito. Então eu sempre ouvi. Chora, não engole choro, ri mais baixo, fica quietinha, não atrapalha, não entra em conversa de adulto. Eu sempre... Singula, né? E eu sempre fui muito. Então eu tava, conversa de adulto, eu tava no meio. Porque eu queria entender, eu queria participar, eu sempre fui muito curiosa. Então eu vim aprendendo a não sentir. Me casei muito cedo, me casei aos 17 anos, tive meu filho aos 18. E eu ainda não podia sentir, pelo menos não como era o meu sentir, né? E aí passou um pouco tempo, meu casamento não foi do jeito que eu planejava. Nós dois éramos muito jovens e me separei aos 23. E aí, muito frustrada, muito ferida, eu senti menos. E aí eu fui engolindo para ficar mais fácil de sobreviver. Com 27 eu perdi meu pai por um câncer de pulmão. Eu acabei cuidando dele, foi muito desafiador. Até tive que dar conta do luto da minha mãe, do meu filho e tudo mais. Até que um dia meu filho, com 8 anos, olhou pra mim e falou assim: mãe, a senhora tá parecendo um androide. Meu Deus. Caramba. E aí foi quando eu notei, olha, até me emociono. 8 anos? 8 anos. E aí eu descobri que tava tudo errado. Né? Isso foi em 2017, 2018. Pra onde foram esses sentimentos? Onde você canalizou isso? O que você engoliu? Eu fiquei obesa. Eu fiz bariátrica aos 23. Meu Deus! No final do meu casamento eu ganhei uns 30, quase 40 quilos. Sempre fui gordinha, mas aí depois eu fiquei obesa e perdi 45 quilos. Você engoliu as emoções e foi pro corpo. Literalmente. E aí depois que eu fiz a bariátrica, eu não podia mais comer, eu comecei a sair. Então eu saía de quinta a domingo, e aí eu bebia, e aí também começou a não funcionar, né? Aí não dava mais. Então eu fui trocar, daí eu fui comprar. Aí quando meu pai morreu, eu fui comprar. Um mês eu descobri que não dava, essa não dava. Um mês eu fiquei pobre. Ou seja, você foi trocando, você foi canalizando para vícios, entre aspas, vícios, né? Diferentes. Para te dar algum prazer, para te dar algum sentimento de satisfação que você não sentia sozinha. Você tinha que suprir. Sim, Isso. sim. Constantemente. No fora, né? Meu Deus. E aí eu tomei essa invertida do meu filho e falei, tá errado, né? Foi quando eu comecei o movimento de autoconhecimento. E aí eu fui pra meditação, e aí meditando todos os dias, eu comecei os tratamentos. E aí foi quando eu me apaixonei. E aí, como me salvou, eu decidi levar isso pro mundo. É a cura, né? Exato. Você se cura para curar o outro. E aí, pra mim ainda é desafiador sentir, apesar de eu ser absurdamente empática. Eu consigo sentir o que você tá sentindo só de estar no mesmo ambiente. Quando é meu, ainda me dói. Você se sente fraca por sentir? Vulnerável? Tem medo da crítica porque você foi muito criticada, moldada? O que você identifica quando você sente? Qual é a ameaça? Eu desassocio. Sentir é ruim. Então eu percebo que se eu estiver me distraindo, eu falo, opa, tem alguma coisa errada aqui. Sentir é ruim. Você perde o controle. Perco o controle. Se sentir vulnerável. Vulnerável. Tanto É que chorar perigoso é um desafio sentir. ainda. É perigoso. E aí hoje eu percebo, se eu estiver comendo mais do que eu devia, eu falo, opa, Aqui tem alguma coisa. aí eu vou lá e começo a fuçar, preciso tratar aqui. Aí eu entro com os tratamentos pontuais e assim eu vou equilibrando. Sim. E dentro disso já, como você trabalha com o que você se apaixonou por você se curar, que é a mesma questão da Andresa, né? Sim. Qual é a mensagem que você, dentro do seu negócio, que é o seu propósito, que é a sua vida também,
O que você quer deixar registrado no mundo? Eu acredito que é essa sensação de autossuficiência. Porque o objetivo do meu trabalho é capacitar o assistido a dar conta dele mesmo. Porque o meu caminho, eu sempre tive gente, mas eu sempre estive sozinha, né? É muito difícil. Então eu quero auxiliar as pessoas a serem suficientes. Porque a dependência emocional é um dos maiores males. E é o que leva a maior parte Eu dos já fui problemas. dependente emocional, eu sei como é. Então, quando você é suficiente, Sim, você emocionalmente. vai se deixando feliz, né? Você vai caminhando, corrige aqui, corrige ali. Não tem um mundo de Bob, a gente não vai ser feliz sempre, mas a gente consegue ir regulando isso de uma forma satisfatória. Então, se eu consigo ajudar 10 pessoas a se sentirem melhor, a sustentarem a si mesmo, emocionalmente, financeiramente, né? De Todos os entes aí. Até fisicamente, porque a saúde melhora, Com certeza. eu entrego o que eu recebi do mundo. Mas você hoje consegue entender e passar isso, né, para os seus clientes, para os seus pacientes, que ainda que nós sejamos autossuficientes, né, emocionalmente, não somos dependentes emocionalmente. É a postagem que eu fiz agora na minha página, né, falando disso. Nós, às vezes, precisamos do outro, nós precisamos de ajuda e ser cuidada, né, nós precisamos ser cuidadas. Você, até te pergunto, não está aqui, mas eu te pergunto, como é ser cuidada? Foi um desafio. Você se permite ser cuidada? Porque às vezes nós precisamos, né? Às vezes é importante, né? Como a gente cuida do outro, a gente também receber um cuidado. Você consegue hoje receber o cuidado? Hoje sim. Eu entendo que o cuidado, ele vem de saber aonde é o seu lugar, a sua função e a sua potência. Porque nós só somos bons e úteis aonde a gente está no nosso lugar. É como um celular, ele precisa ser colocado na tomada para carregar. E se você está fora da sua carga energética, você vai perdendo muita potência, que é o caso da energia feminina e masculina. Todos nós temos as duas energias. Entretanto, uma mulher vai ser carregada, né, colocadinha na tomada, quando ela entra no cuidar, no doar, no amar. E o homem é no servir, no proteger, né, no prover. Quando isso tudo tá desconectado, eu não carrego. Então, se eu chego em casa, eu, feminina, chego em casa e não consigo me conectar, eu fico muito cansada. Então, eu aprendi a encontrar o meu lugar em todos os relacionamentos, como filha, como mãe, como namorada, como terapeuta. E aí, quando eu tô no meu lugar e na minha potência, na minha carga, eu não gasto demais. E aí, é nesse lugar que eu vou me cuidando, me respeitando. Porque eu tinha o hábito de querer salvar todos e todo mundo. Então, eu sempre estava querendo atravessar alguém. Só que, se ninguém pediu a minha ajuda, essa ajuda ela não é ajuda. Ela atrapalha. Invasão, né? É invasão. Na verdade, é um abuso. E aí eu respeito, não dou minha energia de forma errada. E só quando é solicitado. Isso vai diminuindo o peso, né? O ombro vai perdendo esse peso. Eu namoro há 10 anos. E no começo do namoro, eu muito masculina, ele tinha que vir mais feminino. Então eu mandava, eu decidia, era do meu jeito. Ele mais jovem também, que eu fiquei frustrada com o casamento, fui namorar um novinho que era pra pegar sempre Era pra mandar mesmo. E funcionou por um tempo. Até que foi quando meu pai faleceu, né? Eu já namorava ele. E aí eu decidi que eu não queria mais ser homem. E aí eu fui tirando o pé. Só que como eu fui tirando o pé, naturalmente ele foi colocando o dele. Então hoje eu tenho 34, ele 31. Hoje ele é masculino. Hoje Ele foi amadurecendo, foi. né? Criando essa energia, deixando essa energia tomar conta dele, porque você foi deixando de ser ativo ali. Sim. Então ele foi tomando as atitudes ativas porque você deu esse espaço, né? Eu tiro, é uma dança, eu tiro o pé e coloco. E quando ele coloca, no começo, eu ia no supermercado, eu queria carregar sacola. Gente, parece bobo, parece machismo, Exato. mas não tem nada a ver com isso. Tem com a minha... Questão energética, do seu conhecimento, da sua expertise de dentro.
Nós não estamos falando sobre sexualidade, sobre quem você é. Nós estamos falando sobre energia. Energia. Quando eu fico na minha energia, eu deixo ele ficar na dele. E aí ele dá o melhor que ele tem e eu dou o melhor que eu tenho. E aí a gente cresce. E esse relacionamento tem que ficar cada vez mais potente. E aí é onde eu permito ser cuidada. Antigamente eu jamais falaria pra ele, hoje eu não tô bem. Hoje eu falo, eu não tô muito bem. Ele já sabe que ele precisa cuidar. Então a gente vai calibrando isso. Eu nunca fui do abraço, e ele é absurdamente do toque. Então isso também foi um desafio. E eu vim aprendendo, né, a receber, a sentir, a cuidar. E hoje funciona muito melhor. Então sim, hoje eu sei me cuidar. E quando tá doendo demais, que eu não sou capaz de me tratar, porque com as técnicas que eu atuo, eu consigo fazer o autotratamento. Eu busco ajuda, eu tenho a minha terapeuta. Então é importante olhar para tudo isso, né? Porque dor dói e precisa ser tratado. Não importa de onde vem, como vem, mas precisa ser acolhido. Tem que buscar. Tem Sim. Deixa eu te perguntar, o que é ter um negócio sensível para você? O que significa para você ter um negócio sensível? Eu acredito que seja essa entrega, né? É olhar o assistido, eu chamo de assistido porque eu assisto todos os meus pacientes, olhar para ele antes de olhar para a conta bancária. Sim, a gente E aí, quando eu entrego o que ele precisa, ele troca. E aí o valor vem da forma adequada, sem peso, sem culpas, sem dificuldades. É natural e leve. Porque é uma troca justa. Então, quando eu entrego para ele, independente se ele vai pagar R$10 ou 1.000, eu vou me entregar do mesmo jeito, isso é um negócio sensível. É a minha doação a partir disso tudo. E aí as coisas fluem com naturalidade. Trazendo aqui uma questão para vocês, ter um negócio sensível é muito diferente de ter uma estratégia de marketing sensível. A estratégia de marketing sensível é você ter a consciência de que você, antes de fazer essa entrega e naturalmente, com leveza, conseguir cobrar o seu valor de entrega sem discussão, você conseguir gerar uma conexão suficiente com o seu cliente, com o seu futuro cliente, mostrando o seu propósito, a sua essência, a sua missão verdadeira, para que ele se sinta seguro em confiar em você para ter essa entrega, para depois vocês falarem sobre financeiro. É muito curioso, né, que a partir desse mecanismo de entrega, eu normalmente atendo a primeira pessoa, o marido, a mulher, e depois vem filho, primo, periquito, papagaio, porque vai sendo uma corrente, né, vai vendo a melhora e aí todo mundo vem. Exatamente, isso é muito bom. E como o autoconhecimento transformou a forma que você lida com o seu trabalho e principalmente com os seus clientes? Se eu não me autoconhecer, eu não consigo entregar quem eu realmente sou, né? Fica só aquela farsa, fica só superficial. Então não tem como eu dar uma coisa que eu não tenho. O autoconhecimento devolve a nós o direito de ação e decisão na nossa vida. Quando eu não me autoconheço, eu vou agindo de acordo com o que o mundo quer. E normalmente não tem nada a ver com o que a gente quer, né? Isso aí não tem muito o que fazer. O mundo não tá concordando com a gente. Nós vamos ser sempre as ovelhas negras. Nós sempre vamos ser o pontinho fora da curva, né? Eu tenho até uma ovelha negra tatuada na panturrilha, simbolizando isso. Eu nunca fui a padrão. Então, quando eu sei quem eu sou, quando o outro vem discutir ou falar qualquer coisa, eu não acredito nele. E eu acho que esse é o ponto mais importante. Eu acredito em mim. E aí, quando eu acredito em mim, esse movimento acontece naturalmente. Então, eu não acredito que dê para trabalhar desta forma sem se autoconhecer. É simplesmente uma farsa, uma novela, né? Até porque também você trabalha com o autoconhecimento do outro, né? Sim, e aqui nós temos duas vertentes, né? A que nunca foi a padrão e é terapeuta, e a que sempre tentou ser padrão e por isso se tornou terapeuta, quando se enxergou, quando decidiu dar espaço para o autoconhecimento, né? Eu falei para ela, né? Eu falei no podcast passado, né? Na semana passada, que o autoconhecimento para mim era tão necessário, eu era tão perdida de autoconhecimento, que nem o meu estilo de vestir eu sabia qual era. Então eu ia conforme a música, conforme as minhas amigas se vestiam,
eu me senti inserida. Ia se encaixando. Exato, e até falei da sapatilha, eu amo sapatilha, né? Adoro. Só que minhas amigas, a gente ia pro cinema, elas iam de salto, é o estilo delas. E eu tacava um salto e ia junto. E eu me sentia tão estranha. Então, assim, no fundo eu sabia, né? Então, assim, a minha terapeuta na época teve que trabalhar isso, gente, beabá. O que você gosta? Por que você não foi de sapatilha? Ela falava. Ah, eu ia ficar diferente. E daí? É você. Qual é o problema de você ser você, né? Então, por isso que ela falou, eu tive que buscar nisso tudo, né? Exato. Um reencontro, e me tornar depois terapeuta. É isso. A nossa maior dor sempre vai ser a nossa maior força. Exato. Exato. Sim. Você já sabe o caminho, então você consegue ajudar. Exato, a gente já tem, né, Pode até parecer clichê, mas é verdade. Mas é verdade, é verdade. Não tem como. Vanessa, como que você, a gente falando de novo do feminino, como você enxerga o equilíbrio entre o feminino e o profissional na tua rotina? No caso, o feminino aqui são as suas atribuições, você como mulher. Sim. Fora de quem você é profissionalmente. Sim. Você mulher. Hoje ficou um pouco mais fácil porque eu consigo identificar por conta do autoconhecimento quando eu estou fugindo das minhas obrigações. Então, quando eu começo a desassociar muito, eu sei que eu estou fugindo de alguma coisa que está me incomodando. Mas hoje eu consigo equilibrar trabalho, casa, namoro, né? Colocando cada coisa no seu lugar. Mas não foi fácil assim, porque eu aprendi que valor é contado por dinheiro. Então, se eu tivesse sucesso, sucesso era dinheiro. E aí eu tinha que trabalhar muito para fazer, e aí a conta nunca fechava porque eu não estava em dor. E hoje eu só aceito. Então, um dia que eu estou muito cansada, que eu estou sem energia, eu escolho, por exemplo, não trabalhar, eu remarco a agenda, porque eu só posso dar o que eu tenho. Então, se naquele dia eu não tenho... Não tem energia, você não tem condição. E aí eu fui respeitando o meu corpo, respeitando o meu ciclo. Hoje eu consigo perceber exatamente como o meu ciclo menstrual se faz. Então, um exemplo pequeno, no outro final de semana eu fui com uma imersão de 3 dias. Eu menstruei no último dia da imersão. Na segunda-feira eu não era ninguém, eu já estava trabalhando há, 10 dias sem parar. E passei o final de semana imersa. Na segunda eu não tinha força. Se fosse um pouco antes, eu teria ido. Eu remarquei todo mundo, descansei. Na terça eu estava pleno vapor, com a minha máxima potência para ofertar. Sim. E aí eu vim ganhando potência. E aí eu sei que, dependendo do que eu preciso fazer, eu vou ajustando no meu período fértil. Eu já sei que se eu marcar grandes compromissos, quando eu estiver menstruada, eu não vou ter uma qualidade. Então eu vou respeitando e entendendo os meus hormônios, afinal de quando contas. você ia, no vamos ver como é o seu ciclo menstrual, ele era mais desorganizado, por você ter aquele estresse do dia a dia, na sua energia masculina. Você acha que isso influenciava no seu ciclo menstrual? Muito, primeiro porque eu não me conhecia. Então quando eu não estava produzindo, eu me culpava. Então eu estava em baixa, não era hormônio, era preguiça. E aí eu me culpava demais. Na verdade, eu comecei a menstruar melhor depois que eu engravidei. Porque até então, durante a minha adolescência, eu era tão masculina que a minha menstruação, ela não vinha. Nossa. Eu menstruava a cada 6, 7 meses. Meu Deus. Tanto que eu engravidei um mês depois de perder a virgindade, porque eu não podia engravidar. A médica já tinha batido o martelo. Tinha algo físico? Já... Nossa. Eu tinha tanta necessidade de provar essa minha energia masculina, que o meu feminino literalmente foi apagando. Meio que atrofiou. E aí, um mês eu tava grávida, e aí foi muito difícil lidar com tudo isso, assumir essa maternidade, assumindo... Responsabilidade feminina. Responsabilidades femininas. Sempre foi uma dor. Porque eu não queria ser submissa como a minha mãe foi, então eu escolhi ser masculina. Entendi. E aí embolou tudo, cheguei em A sua mãe foi submissa em que sentido? Financeiro, emocional? Eu acho que um pouco, na verdade, o que hoje eu enxergo, o que eu achava submissão era só como ela conseguia lidar com o meu pai, né? Meu pai sempre foi muito masculino, muito autoritário, mandão, e a minha mãe concordava com ele. Não tinha uma descompensação no casal, mas eu assistindo,
eu queria fazer tal coisa, meu pai falava não, era não. E eu ficava muito brava, falei, como que não? Ela concordava com essa submissão? Era uma escolha dela? Sim, o meu pai faleceu tem pouco tempo, eles ficaram juntos quase 40 anos. Tem 8 anos. Ela chora até hoje, a saudade dele. Então, assim, o relacionamento não era Ela não tem mais descompensado. quem- Porque, gente, Vai essa poder questão registrar. de submissão é uma coisa muito relativa. Eu tive uma colega na faculdade, ela se casou com 18 porque ela era do Rio, de Resende, e o marido dela era militar lá em Resende, e eles vieram para Caçapava, né, que tem as bases, né? Então ela fazia faculdade aqui em Taubaté comigo, então ela veio casada. E ela falava, eu estou fazendo faculdade porque eu acho importante ter uma profissão, eu acho importante, caso, né, a gente não sabe o dia de amanhã, mas o meu sonho é ser dona de casa. E assim, ela ouvia muita coisa pesada, inclusive, né, por conta disso, mas era uma escolha dela, que satisfazia ela. O marido dela, de certo, ok, com essa parte financeira, porque, né, eu acho que para ela estava confortável, né, entre aspas, depender do marido financeiramente, porque ela cuidava dele, de certa forma, e ele cuidava dela. É uma troca, né? Isso por isso que eu perguntei, se a tua mãe concordava com isso, porque às vezes até era um sonho da pessoa e a gente não sabe, né? A maior frustração da minha mãe é não ter meu pai. Então, assim, eu, enquanto filha, Era a sua visão. era a minha visão. Hoje, olhando o casamento, funcionava. Pra eles era ideal. Mas como meu pai era mais machista e meu irmão é 3 anos mais velho, ele podia fazer muita coisa e eu não, porque eu era mulher, Revoltada. na hora que eu olhava o relacionamento, eu falei, eu não quero. Revoltada. E aí foi quando eu comecei a travar. E aí meu ciclo começou a embananar. E aí fui eu, né, descobrir, trabalhar o sagrado feminino, trabalhar esse valor, entender a doçura e a potência do feminino. Em homem ou em mulher não faz diferença, mas essa potência desse feminino bem usado, não tem nada mais forte do que uma mulher empoderada na sua bem verdade. resolvida. Na sua Bem resolvida, Empoderada, vamos falar aqui, não é só usar uma roupa super decotada, que é o Não, que porque virou, isso é né? masculino. É o que virou, né? Usar o decotado, Mas eu sou na empoderada, meu corpo, é. minhas regras, não é bem Na por aí, realidade, né? nós temos a diferença entre o feminismo e o feminismo, né? Isso. O feminismo é você se achar suficiente o bastante, o feminismo é você achar que você está sobre a potência e a força masculina. Onde essa discussão nunca deveria acontecer, porque nenhum ser deveria estar acima de outro, né? Dentro dessa situação, o se decotar demais, o se mostrar demais, é se achar superior e querer se mostrar mais também, dentro da minha visão. Então, querendo ou não, é machismo. Porque quer se mostrar que pode demais, não sei o que, sabe? Na verdade, é uma mulher em dor. Né? Basicamente, e assim, pode se mostrar? Claro que pode. Sim, claro, isso não daí tem é escolha nenhum de problema. cada um. Sim. Mas quando isso é uma necessidade, é prol uma de algo. dor que está escondida. Então a ela diferença precisa aparecer por alguma razão. É a diferença em naturalmente você ser ou você se obrigar a ser, porque se você obrigar a tem que ser. Né? Pra Tudo chamar em atenção. excesso, tudo em excesso. Sim. Não é bom. Todo excesso é criminoso. Todo excesso é criminoso. Mas vamos Exatamente. corrigir. A gente não precisa empoderar as mulheres, a gente precisa devolver o poder que já é dela. Já é dela. Exato. Então não é empoderar porque não precisa ter mais, é só olhar para ele, Mostrar colocar luz. Assumir, né? Tomar posse dele, né? desse poder. Que foi Exatamente. perdido, né? E dentro disso, para uma mulher que está iniciando na sua carreira hoje, ou que quer iniciar, ou em qualquer área do empreendedorismo, qual é a dica que você deixaria, assim, em uma única frase? Como Vanessa empresária, né? Exato. Vai ficar redundante, mas ela precisa saber quem ela é. Porque daí ela vai ter certeza do que ela tá fazendo é por ela e não pelo outro. Sim. Não é pra se sentir mais, é só pra ela se sentir viva, bem. A hora que esquenta o peito é o seu lugar. E assim, quando é nosso, é fácil. Se tá doendo demais, talvez seja por outra pessoa. Se eu tenho que lutar, Sim. não é Provar nosso. algo, tá sempre brigando. Exato. Então, no fundo, é o autoconhecimento. E qual crença que você precisou quebrar para chegar até aqui? Teve alguma crença que você precisou quebrar? De que eu não era suficiente. Porque como eu tinha essa deficiência, então eu sempre fui a café com leite. Eu fui criada com os meus primos. Você me desculpa se você não quiser falar, mas que deficiência? É do quadril? Eu nasci com o quadril luxado. Então Sim, eu passei mas por você algumas... corrigiu.
Mais ou menos, né? Eu passei pela primeira cirurgia e aí eu tive um tombo de uma escada. Isso eu tinha 2 anos. A segunda cirurgia eu fiz aos 4 e teve um erro médico. Então eu tenho um edema na perna e a minha coluna entortou por conta da marcha. Entendi. E aí, quando eu era pequena, eu não podia fazer... Eu nunca consegui correr muito, Sim. né? Eu tinha o problema do inchaço. Mas você é incapaz, né? Não, mas no pega-pega eu era café com leite. Ah, eu também. Né? E aí, tudo que eu ia brincar assim, eu era café com leite. Primeiro que eu era caçula, eu sempre fui a mais novinha, e tinha essa deficiência, então eu não ganhava nos jogos, nesses sentidos. Então eu fui criada protegida. Como você. Hoje eu percebo que ser café com leite era uma proteção. Eu era incluída. Mas Naquela aquela época... criança foi se enxergando menor e menos potente, porque eu nunca ganhava nada. Inferiorizada, né? E aí, com o meu pai querendo me proteger, não deixando que eu fizesse muitas coisas, eu só fui trabalhar porque eu quis. Eu me formei cabeleireira aos 14 porque eu tinha esse ímpeto, essa necessidade de fazer, né? É da minha natureza. Olha, até vou te falar uma coisa, me corrija se eu estiver errada, tá? Um olhar terapêutico aqui. Eu acredito que esse seu masculino, como você colocou, ele te protegeu, ele te impulsionou. Por quê? Uma criança super protegida, isso é uma área que eu trabalho bastante, eu fui, de certa forma, super protegida, ela vai ser insegura, ela vai ser inferiorizada, ela vai se sentir incapaz, e normalmente ela não vai para frente. Tem um adendo aí. Quando meu filho tinha 10 anos, né, um pouco depois que meu pai faleceu, ele começou a dar muito problema. Ele sempre foi mais difícil na escola. E aí eu descobri que ele era TOD com TDAH. E aí, com o processo de cuidado dele, eu descobri que eu era o TOD. Você? E aí eu percebi que o meu pai também era. Então o comportamento do meu pai era reflexo ele tinha que tomar a decisão, ele não aceitava não. TOD é transtorno opositor desafiador. Exatamente. Então, eu ganhei peso, porque quando eu era pequena eu gritava. Depois não colava mais, eu comecei a comer para passar raiva. Né? De consolar. Para me consolar. Consolo. Exatamente. Então, se eu não tivesse sido mais masculinizada, porque o TOD me colocou nesse lugar, que eu não ia aceitar não, então o não era desafio, não era uma barreira. Até eu chegar na vida adulta, aprender a lidar com TOD, hoje eu consigo. Eu recebo não, eu preciso de 5 minutos. Mas super do conta. E aí, então, eu ajudo as pessoas a caminharem por aí, né? E aí, eu só sou o que sou, construí tudo que construí, porque eu sustentei esse masculino. Apesar de me levarem muita dor, porque daí, sim, eu quebrei a coluna. Eu não sei quando e eu não sei como. Eu sei que aos 22 anos eu descobri que eu tinha um pedaço da coluna quebrada. Como eu me anestesiei muito, né, eu não senti, eu quebrei a coluna e eu não sei quando, porque eu não sentia nem dor. E aí, quando veio à tona que eu precisei ficar de bengala, que eu não conseguia mais andar, que foi esse processo de transição de carreira, foi quando eu descobri todas essas potências e tive que lidar com elas uma a uma pontualmente. Então, a minha trajetória até chegar aqui, ela não foi fácil, porque eu fui tirando um fantasminha por vez e olhando para eles até chegar aqui. Então, sim, a resposta é essa. O masculino foi o que me trouxe até aqui. E por fim, o que te move a continuar todos os dias? O que me move a continuar todos os dias, até me esquenta o coração de pensar, é conseguir levar essa satisfação, é devolver as pessoas que chegam até a mim com dor, essa plenitude, daqui eu posso continuar, porque normalmente elas chegam já no limite, já como se ali fosse ou resolve ou não tem mais jeito. Então dar essa continuidade para as pessoas, dar a oportunidade delas seguirem, porque eu também me vi no fundo do poço. E aí eu sei o caminho de subir. E eu acho que tirá-las de lá, eu acho que é o mais acolhedor. Eu acho que eu acho que é onde eu coloco a minha maior potência. Eu conseguir resgatar. É o que dá o quentinho, né? Sim. O trabalho energético espiritual funciona como, né? Como funciona? E é indicado para quem?
O trabalho energético espiritual, ele é indicado para qualquer um que tem alguma dor que precisa ser tratada. Por que um trabalho energético espiritual? A diferença é que ele vai trabalhar físico, emocional, mental e espiritual, entendendo que é o espírito, não uma religião. Então, o que habita a ânima, no meu caso, né, essa ânima, ela precisa também ser tratada. Existem doenças da alma e que só um tratamento olhando para o espírito vai conseguir atingir esse lugar. Por exemplo, a depressão não é uma doença física, ela primeiro se instala na alma. Então, se você não trata a alma, você vai medicar o resto da vida. Nesse lugar, o tratamento energético espiritual, ele é assim para qualquer pessoa, de qualquer idade, de qualquer credo. Porque é o resgate ali da última essência. Então não existe essa questão de eu trato a espiritualidade, então é X religião ou Y religião, não. A pessoa precisa, ela precisa, dentro de qualquer religião que ela seja. Todo ser humano tem uma alma, a não ser que um ateu acredita em alma, eu não sei. Não, mas ele não, é possível ser tratado também porque nós mudamos nomenclatura. Né? Ele tem acredita que tem algo que o move, né? Dentro dele. Dentro dele, essa energia. Então você consegue trabalhar independente. Sim, porque não faz diferença a crença, né? A gente vai trabalhar um indivíduo inteiro. Sim. Então é indicado para todo mundo e funciona nessas vertentes todas. Físico, emocional, mental e espiritual. E como funciona essa questão de todas as doenças começarem no campo emocional? Sim. Se a gente for olhar para a ciência, a epigenética vem sendo trazida mostrando que todas as doenças estão já no nosso DNA. Porque a gente vem trazendo de geração em geração e isso tudo está registrado. E as nossas emoções despertam ou não aquele gatilho no DNA e manifesta a doença. Então, por isso que gêmeos, geneticamente idênticos, um pode e o outro não, né? Dependendo de fatores psicológicos. Fatores psicológicos. Os gatilhos vão ser disparados no DNA e cada um vai gerar uma doença. Olhando isso a nível científico. Se a gente for trazer isso para o campo energético, espiritual, para as emoções, toda doença inicia no corpo astral. Vai adensando uma emoção e ela ativa determinado local. Por exemplo, o medo, ele trabalha no rim. Então, toda vez que você vai sentindo medo, você vai deixando o seu rim mais sensível. Então, se você só trata o rim e continua com medo, vai gerar de novo a doença. Então, nós precisamos tratar o medo. Ponto de faca. Vai secar gelo. Então, você precisa tratar a causa, né? O medo. E o seu rim para de adoecer. Daí você vai fazer o tratamento físico, porque físico é físico, precisa de medicina. A mesma coisa o câncer de mama, por exemplo. Mágoa do masculino. Se eu só trato o câncer de mama, por isso que algumas pacientes têm recorrência. Porque elas não conseguiram liberar a mágoa com esse masculino. Pai, marido, enfim. Né? E quando a gente trata a causa, depois do tratamento, o câncer não precisa voltar. Então é muito potente olhar para a causa do problema, não para o sintoma. Sim. A gente vê muito isso principalmente na área pet. Porque tem uma veterinária especializada em comportamento canino que trabalha com a gente lá no hotel e ela sempre vem com essa questão de o cachorro tá estressado, tá antissocial, tá vomitando, isso, aquilo. Vamos lá. Então, se o cachorro ele tá antissocial, o que é que no organismo dele tá errado para ele estar estressado? Ou se ele está com problema no organismo, o que é que no lado emocional dele está errado para que ele esteja com esse problema? Então, a gente vem com... Exatamente. Isso é muito lindo, isso é muito legal. E dá para amarrar também aí a informação de que o pet vai absorver as dores dos donos. Dos donos, sim, com certeza. Que é a mesma ideia dos filhos. O filho, até os 7 anos, 7 anos e meio, ele está no campo energético da mãe. Todas as doenças que aparecerem até os 7 anos e meio é algum desequilíbrio no campo da mãe. Dos 7 anos e meio aos 14 e meio, desequilíbrio no campo do pai. Então, às vezes, você trata a criança e a criança não responde. O tratamento tem que vir no pai
ou na mãe. E aí aos Legal. 15 ele começa a ficar no campo dele, e aí Uhum. são as demandas. Por isso que aos 15 anos o adolescente dá uma revoltada, Revoltada. porque ele tá tentando encontrar o Gente, equilíbrio a minha vai dele. fazer 10, eu acho que ela já tá mais ou menos aí. Mas uma dúvida que me surgiu, dentro do seu trabalho, né? Principalmente para os pais ou para os filhos preocupados, mesmo a pessoa não querendo ser tratada, não se abrindo de maneira alguma, você consegue acessá-la ou tem que ter um trabalho antes para a pessoa ir te procurar, para a pessoa querer a sua ajuda, para depois você conseguir acessá-la? Autorização. Se tiver autorização, a gente consegue fazer. Tanto que, vamos imaginar que uma mãe de uma criança de 2 anos, eu queria tratar meu filho. A gente vai perguntar para ele, olha, a tia pode tratar você? Uhum. Se ele responder que sim, o tratamento acontece. Se ele responder que não, não acontece. E se ele responder que sim, e no meio você percebe ele fechar? Não, a criança não. E o adulto? O adulto, então, mas o adulto, ele vai vir me procurar. A não ser que, por exemplo, tô com uma pessoa em coma e eu gostaria de tratar. Uhum. Então, o parente responsável vai ter que estar disposto a lidar com todas as dores. Uhum. E aí tem abertura. Entendi. Então, assim, só é possível fazer o tratamento se houver a vontade. Porque, no fundo, se eu não tenho vontade de mudar, Senão acaba sendo também uma invasão, acaba, Sim, né? sim, Acaba sendo. prejudicando mais do que ajudando. A gente A não gente- tem esse direito, né? De tratar Sim. quem não quer ser tratado. Exato. Essa é a verdade. tanto que se a gente for trazer essas pessoas que se dizem sinceras demais, no fundo elas são grandes abusadoras. Porque falar uma verdade goela abaixo não é amor, é dor. Então, se você quer trazer a verdade, traga com delicadeza, com cuidado. Primeiro com o doce, depois com o cajado, né? Você tem alguma pergunta que você gostaria de fazer pra gente? Alguma? Sim, eu vou fazer a pergunta para vocês que eu faço no começo de todo tratamento. Se um gênio da lâmpada aparecesse aqui agora, qual dor interna, qual dificuldade vocês gostariam de curar? Eu já tenho a minha, que é a. Eu diria a ele mais paciência, ser mais pacienciosa, menos ansiosa, né? Como eu falo. Eu trabalho com a ansiedade que vem embutida nas dores emocionais que as mulheres me trazem, né? A falta de autoconhecimento, a insegurança, né? Tudo que vem junto. Se ela chegar para mim, por exemplo, com uma crise de pânico, né? Eu tenho um problema de pânico, ou demais síndromes de ansiedade, eu encaminho. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que tende à ansiedade. Então, eu diariamente, como eu sei disso, diariamente eu tenho que dar conta da minha ansiedade. Então, como a gente falou, se não está 100% curado em mim, não vou meter a besta de curar no outro, né? Então, eu pediria essa ajuda ao gênio, né? Para que ele me ajudasse nessa questão. Para que eu pudesse, quem sabe, também, né? Aí derramar nas mulheres que eu atendo. Eu já pediria para ele me ajudar com a questão, me mostrar o verdadeiro crer. Porque eu tenho me tornado cada vez mais uma pessoa mais agnóstica. Acreditando mais no eu só vou conseguir se eu fizer, e sou eu por mim. Então eu pediria para ele me mostrar, me dar esse conhecimento para eu desenvolver o meu crer, o meu lado espiritual. Se eu trouxer aqui, é muito possível trazer essas informações, esses tratamentos com, né, toda essa curiosidade no fundo tem a ver com uma insegurança. Possivelmente lá na infância alguém não foi confiável, né, uma sensação de solidão. Isso é completamente possível de ser tratado e de uma forma rápida. Em 6 meses você consegue resolver isso. E para você, essa ansiedade, sim, o ideal é que você acredito que você já trate essa ansiedade, sim. Mas toda vez que você se conecta com a dor do outro, você consegue ajudá-lo a transpor isso, isso também cura em você. Então, talvez olhando para essas ansiedades, claro que em níveis menores, você consegue ultrapassar. Então, é só dar espaço. E com certeza o tratamento também te ajudaria. É isso aí. Então, desde já eu agradeço
a sua também. participação. Muito bom. Muito bom. Espero que todas vocês tenham aproveitado ao máximo todas as informações valiosas, além de curiosidades da vida, para vocês entenderem um pouquinho mais de quem é, a história e tudo. Ela trouxe realmente informações que podem mudar por completo a vida de vocês. Então, Lembrando que ela está na comunidade, né? lembrando que ela está na comunidade Florescendo. Então, qualquer dúvida que vocês tenham, nós estamos disponíveis ali na comunidade. Querendo entrar, participar da comunidade, fiquem à vontade. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para vocês entrarem na comunidade. O link também tem no meu perfil do Instagram. Então, sintam-se à vontade para participar, para tirar dúvidas. Tá? Para quem já faz parte da comunidade, na sexta-feira esse vídeo será postado e vou abrir as mensagens do grupo exclusivamente para tirarem dúvidas com ela. E aí, durante o final de semana, quando for surgindo o tempo, ela vai dando um toque ali, conversando com cada uma. Se quiser chamar ela no particular também, acredito que ela tem 100% a acrescentar e modificar na vida de vocês. Por enquanto, muito, muito obrigada a todos que estão aqui até este momento e aproveitem as informações valiosas. Beijo para vocês. Tchau.